Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Bom dia, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus e de Deus o Pai esteja com todos vós. Continuando o nosso estudo do Novo Testamento, versículo a versículo, no livro de João. Hoje vamos ver João capítulo 1, versículo 14. Nesse estudo vai ser feito em duas partes, tá? Uma parte hoje e outra parte depois, tá bem? Senhor Deus, estamos aqui mais um dia, Pai, para estudar a Tua Palavra, Senhor. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai, a cada segundo de nossa vida, desde o momento que acordamos, Pai, e até mesmo quando estamos dormindo, Senhor. Agradecemos por essa bênção, Pai, e por também, Senhor, o Senhor ter escolhido-nos para poder conhecer a Tua Palavra. Nos encaminhe pela Tua Palavra, Pai. Nos mostre a Tua verdade. Em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Vamos estudar só na primeira parte. E o Verbo se fez carne. Nós estudamos que a palavra verbo, ela vem do grego logos, que pode ser verbo, pensamento, raciocínio, tema. Então poderia ser, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era o raciocínio, no princípio era o pensamento, raciocínio, pensamento. O raciocínio estava, como diz o versículo 1, com Deus, e o raciocínio era o próprio Deus. Agora, o verbo se fez carne. Como o verbo se faz carne? Olha que interessante. Vamos entender passo a passo, né? Não tem como nós sabermos, né, que isso é um mistério, mas vamos entender parte a parte de como o verbo chega até a Jesus. Olha que interessante. Se nós estudarmos o verbo, nós sabemos que o primeiro era o verbo, antes do pó do mundo, certo? E aí de repente o verbo lá em Provérbios 8, né, no capítulo 8 de Provérbios, versículo 22 em diante, nos diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Nós vimos que tinha o princípio de gente, o começo da terra, e tem esse princípio aqui, que é antes do começo da terra, né? Nós vimos que os princípios do começo da terra, né, já havia abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo, sobre a face do abismo, né? E sobre as águas. Esse princípio aqui, por exemplo, está dizendo assim, ó, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quem que foi gerado aqui? Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Então, antes do começo da terra, antes de haver fontes carregadas de água, quem é a sabedoria? No capítulo 9 de Provérbios, vem nos falando que a sabedoria já chamou os convidados para participar do pão e do vinho que ela misturou. Quem deu o pão e o vinho? Jesus. Então, quem é a sabedoria? Jesus. Tá? Também, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, diz que Jesus Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a sabedoria de Provérbios 8 é Jesus. Então quando ela fala fui gerada, como que você, a única maneira de entender era o raciocínio de Deus, o pensamento de Deus, até que só existia o Pai, e aquele raciocínio dele se torna no outro ser, na mesma forma, na mesma matéria, na mesma essência de Deus. Veja, o que é a essência da pessoa? É a sua alma, é o seu caráter. Então, né,
era só o Pai, esse nunca teve princípio de dias, e do seu raciocínio, da sua essência, ele acaba gerando a Cristo, assim como Eva foi gerada de Adão através de uma costela. Veja, passamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Porém, Cristo não foi tirado da costela do Pai, mas foi tirado do próprio raciocínio, da própria mente do Pai. E a partir deste momento passa a ser dois seres. Continuamos. Ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem assentados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Novamente falando, no versículo 25. Fui gerada. Sabedoria quer dizer, era o raciocínio, era o verbo, era a palavra de Deus, o pensamento de Deus. De repente, é gerado, assim como Eva foi gerada uma costela de Adão, é gerado um novo ser. Quem? Cristo. O Filho unigênito. O único gerado na sua espécie. Ele é da mesma espécie do Pai, porém o Pai não foi gerado, tá? Por isso ele é chamado de unigênito, porque Cristo foi gerado, tá? Depois que Cristo é gerado, né, Deus cria todas as coisas e vem a história até o nascimento de Jesus. E olha o que fala em Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, nos diz assim: que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, algumas traduções vêm, aniquilou-se, né, a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja que o anjo, quando aparece para José para falar que Maria tem um filho, ele fala que ela teria um filho e que ele porasse no futuro o nome dele de Jesus, que até então ele era o Cristo, o Messias, o prometido. Ele só passa a ser Jesus quando ele nasce de Maria, tá certo? Então ali ele nasce homem 100% igual a nós, 100%, tá? E olha que interessante, né? Em Hebreus, no capítulo 2, versículos 6 e 7, nos diz o seguinte: tu o fizeste pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras de tua mão. Ou seja, quando Deus, né, gera Jesus de Maria, ele era menor do que os anjos, na forma nossa, 100% homem igual a nós. Porém, como era Jesus antes de nascer de Maria? Em 2 versículos, deixa bem claro que ele era maior do que os anjos. O primeiro versículo é Hebreus capítulo 1, versículo 4, que diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 25, quando a história ali é que os amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente, né? Foram jogados 3, né? E aí o rei fica espantado. Por que o rei fica espantado? Porque ele vê, olha o versículo 25, o que diz? Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus, ou Filho dos deuses. Claro, ele ainda não conhecia o único Deus, tá certo? Então, ele vê, só que quando ele vê 4, ele vê um diferente. Por quê? Cristo era maior do que os anjos, mais excelente, e vê os outros 3 amigos de Daniel junto com Cristo. Porém, quando ele nasce de Maria, ele é feito pouco menor do que os anjos, ou seja, igual a nós. Os anjos têm, né, segundo a Bíblia, quando Salomão fez o templo, fala que foi feito uma estátua de anjo, né, da altura real de um anjo, que era 4 metros de altura. 10 côvados, 4 metros e meio de altura, tá bem? Então, e o homem, né, hoje chega o que? A 2 metros, 1,90 m, 2 metros. Já na época de Jesus, né, foi assim. Claro que tem as exceções.
Mas assim, então ele foi feito menor que os anjos como homem. Vamos fazer um resumo do que vimos então. Existia apenas um ser, o Pai, Deus o Pai. Um ser. Desse ser, da sua essência, do seu raciocínio, o verbo, né, que era o raciocínio, pensamento, né, a essência de Deus ali, se você for ver, é gerado um outro ser, antes de qualquer outra coisa, Cristo. E aí passam a ser agora dois seres, Cristo na mesma essência do Pai, na mesma matéria do Pai, se quer que pode falar de espírito, é matéria, né? Porque Deus é espírito, assim também Jesus era espírito, Jesus era da mesma forma de Deus. Então até que fala em Filipenses, que depois ele sendo da forma de Deus, ele aniquila aquela forma, tá? Ou ele destrói aquela forma e vem como homem 100% como nós, aí passa a ser Jesus, tá? E isso dá para nós provarmos também em Hebreus no capítulo 1, versículo 5 diz: e a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Hoje quando? Em Provérbios, antes do princípio de qualquer coisa. Hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Tá? Outra vez. Quando é essa outra vez? Quando ele nasce de Maria. Tá? Aí ele é filho de Deus num novo sentido agora. Tá bem? Amém, irmãos? Né? Qualquer dúvida, o irmão pode estar entrando em contato aí conosco. Né? Essa é a primeira parte, depois nós vamos fazer a segunda parte, tá? Desse versículo 14. Amém? O Senhor vos abençoe.